Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos do Centro Espírita União e Fraternidade, em Canavieiras, estado da Bahia. É com muita alegria que eu estou com vocês nessa jornada espírita, onde o tema principal, aflições e consolações à luz do Espiritismo. Coube a mim falarmos sobre o legado do Cristo. Vamos, se me permitem, concentrarmos-nos naquele que é nosso mestre e amigo incondicional, para que assim possamos uníssonos refletirmos, amigo Jesus, grato por esses momentos em que nós temos oportunidade de refletir sobre os teus divinos ensinamentos. Sabemos, Senhor Jesus, que durante 2000 anos estamos, Senhor, nessa peleja, não só mais discutirmos sobre os teus assuntos, sobre as tuas verdades, mas acima de tudo, de vivermos essas verdades. Fortalece-nos o ânimo, amplia-nos a esperança, capacita-nos, ó querido amigo, para que cada vez mais tenhamos a capacidade de integrarmos nessas verdades cósmicas, e que assim façamos contigo transcendermos um homem velho, um homem novo. Sabemos que tu estás e és conosco. É de nosso esforço estarmos o máximo possível e sermos contigo. Pois bem, vamos ao dicionário para entendermos, o significado da palavra legado. Significado de legado. Em termos jurídicos, o que uma pessoa deixa em testamento, o último desejo de alguém, efetivado por meio de transferência de valores, de bens, etc. Missão destinada a alguém por quem está prestes a morrer. O que é passado às gerações que se seguem. 2 pontos. O legado do avô, por exemplo. Emmanuel, ele fortalece a nossa compreensão, ele disseca mais atentamente o que os Espíritos já haviam nos dito na codificação, em que Jesus, ele está conosco muito antes de estarmos no planeta. Emmanuel, no livro em que ele nos fala desde a formação do nosso planeta, durante a grande manifestação criadora após a nossa estrela, a que chamamos de Sol, até os dias atuais, no livro A Caminho da Luz. Então, se formos falar de legado, o que ele nos deixa nessa escola, nesse hospital, em que alguns também dizem penitenciárias.
Primeiro, um legado belíssimo. Ninguém nunca viu uma penitenciária tão harmônica, tão bela, em que não precisa de um censor para ensinar. A própria natureza, através de suas atitudes, nas suas interconexões, ensina-nos paulatina e insistentemente o que é harmonia, o que é solidarizar-se um com o outro, o que é manifestar na transmutação, na interconexão, na interdependência e sempre frutificando em múltiplos exponenciais. Desde os rios até os movimentos das pequeninas abelhas a polinizar aqui, além, alhures, levando até além mar, cruzando mares, oceanos, rios, e assim florindo, frutificando em toda parte. Aonde a gente acredita haver desastres naturais, com a compreensão da natureza arcaica, antiga, que na realidade o nosso planeta ele respira, ele é vivo, ele tem o próprio magnetismo, não só para nos proteger dos raios solares, mas esse magnetismo para fazer um trabalho de comunhão de todos os seres, desde a manifestação dos minerais, as migrações de muitos animais, as correntes marítimas, que do qual favorece e ajuda-nos nas estações do ano, e uma imensidão de maravilhas. A cada explosão vulcânica é a renovação do solo, é adentrar-se uma placa tectônica para renovar dentro do fluxo do magma que existe abaixo da crosta. E ao tremer, a Terra se acomoda a um novo alinhamento. Os vendavais, os tufões, furacões, tornados, a cada momento, a cada instante, fazendo com que a atmosfera da Terra esteja límpida, mas também não só por purificação, mas levando a todos os 4 cantos cósmicos uma unificação de uma esfera ambiental. As enchentes, naturalmente causadas, são os movimentos em que é necessário que o leito se alargue para que possa diminuir o fluxo d'água. E a cada momento, o que chamamos de desastre é a natureza fazendo o seu trabalho, vivendo com todo o empenho um movimento em favor da vida. E essa vida, evidentemente, em favor da evolução. Então, segundo nos reza, nos coloca os Espíritos, no Livro dos Espíritos, em que Jesus ali presidiu, ele estava à frente da formação da nossa casa chamada Gaia, a Terra, para receber-nos, do qual ele tem a missão desse agrupamento de espíritos em evolução,
nos levarmos a Deus, o nosso Pai. Nos movimentos transitórios, Ele sempre nos deu guarida. Nos mundos primitivos, convidando e recebendo com carinho, com afeto e com amor, exilados de outros mundos, de outros universos mentais, universos conscienciais, mas irmãos nossos, da mesma nossa cidade, a Via Láctea, para a nossa casinha no nosso bairro, Sistema Solar, a nossa casinha Terra, para que auxiliasse a todo o processo de evolução do homem primitivo, primeiro, e nos auxiliar não só na questão física, mas também na questão psíquica, nas questões da evolução material, trazendo-nos recônditos dos seus inconscientes passados, do mundo em que estavam, mais evoluído que o nosso, a nos impulsionar a descobertas, nos impulsionar a situações novas perspectivas na engenharia, na agricultura, na sociologia, na filosofia, na religião, e assim sucessivamente. E também, a cada momento, a cada instante, nos enviava um dos seus secretários. Se ele é como muitos espíritos chamam de um governador, ele tinha seus secretários. E esses secretários vinham por os assessorados. Com alguns deles nós conhecemos, né? Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Moisés, Maomé e tantos outros que pelo anonimato vieram sempre trazendo-nos informações planejadas por ele. Não um planejamento simples, é um planejamento para vidas. São planejamentos decisivos. São planejamentos não simplesmente para nos dar algo, mas fazer de nós algo. Entre me dar algo e fazer de mim algo é diferente. Alguém pode me dar conhecimento, mas eu ter a capacidade de conhecer é diferente. Alguém me dá paz, mas eu ter todo uma possibilidade, uma probabilidade de ser a paz é outra coisa. É uma outra força, é uma outra dinâmica. E assim, a cada momento, ele nos concitava, nos convidava, interferindo diretamente em todos nós, através de mensagens, em que muitas e muitas vezes esses seres não foram bem recebidos. Pela nossa ignorância, repelíamos a cada vez que eles viam. E demorou-se muito, muito tempo para encontrar neles seres iluminados. Então, desde os primérvios, ali, no grande momento em que estava sendo compactado todos os elementos para o nosso astro-rei, ele também estava ali ajuntando todos os elementos necessários para que a vida em sua organização, ela desse hoje
a nossa capacidade de estarmos refletindo sobre Ele. E que antes a gente não tinha nem consciência daquilo que éramos. Hoje, nós não temos um conhecimento de todo daquilo que somos. Mas Ele, em primeira mão, Ele próprio nos deu uma genealogia. Antigamente éramos só seres do Criador. Mas hoje sabemos que somos filhos. Temos um Pai. Temos um Pai. E assim, um dos últimos movimentos foi o de Moisés e depois outros tantos vieram, os profetas. Mas isso não só se deu no Ocidente, deu também no Oriente. Ninguém estava desamparado, desorientado. Aonde se achavam que só existiam silvícolas ali e acolá, até hoje. Se sabe que muitas civilizações estavam lá, até mesmo algumas 10.000 anos antes dele. Como preconiza hoje a ciência, dando-nos, pois, informações de muitas civilizações mais antigas do que aquelas que considerávamos antigas, as egípcias, a Suméria e outras tantas mais. Sim. E aí não... É quase que no momento impossível de compreendermos o seu legado, o seu trabalho. Quanta coisa ele fez e está fazendo. E com beleza, com amor. Mas é claro, nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui, no mundo que ele e os seus irmãos também maiores, seus assessores, seus amigos, os missionários da luz, os obreiros de vida eterna, trabalharam. E ele aqui esteve, pisou. Não só no Ocidente, mas o Oriente também aguardou. Magos e mais magos, do qual a história só conta-nos 3 no Novo Testamento. Mas existem relatos em várias partes do mundo de que o homem veria o amor em verbo que se fez carne estaria aqui no nosso orbe, no nosso planeta. E aquele maior ser, o ser mais puro que a Terra já conheceu, vai de encontro a todas as expectativas e perspectivas que até hoje nós temos do que vem a ser maior. Geralmente o que conhecemos de maior aqui na Terra vem sempre com manifestações externas, estardalhaços, brilhos, fogos fátuos. Mas ele veio de uma simplicidade, uma humildade, que teve só como testemunhas animais, pastores,
sua mãezinha e seu paizinho no mundo material. Quantos seres naquele momento não estavam aguardando? Encarnados e desencarnados. O que ele vai dizer? O que ele vai fazer? O Verbo se fez carne. Iríamos ter bem pertinho aquele Espírito que é uno com Deus. E viram. E aqueles que viram jamais irão esquecer. Nós que não o vimos, é impossível esquecê-lo. É impossível. Ali numa pequena manjedoura, onde simplesmente tinha o anúncio de anjos a dizer que a paz na terra seria todos os homens de boa vontade. E, evidentemente, dando glória a Deus, porque a luz se fez na treva. Exatamente. Não no planeta, que o nosso planeta é iluminado, é lindíssimo, nas nossas trevas. A treva, na verdade, ela não existe. Não. A física quântica, ela nos prova que a treva não existe. Vamos fazer de conta que essa sala esteja hermeticamente fechada, totalmente fechada, sem nenhuma brecha, sem nenhuma fresta. Lá fora, só luz. Aqui dentro, treva. Nenhuma luz, absolutamente nenhuma. Se a gente abre um pedacinho da janela, uma frestazinha só, o que acontece? A luz lá de fora, ela entra. Perfeito. Façamos o contrário. Fechemos essa sala completamente, hermeticamente fechada, sem nenhuma fresta aberta. Aqui dentro, luz. Lá fora, trevas. Eu abro uma fresta na mesma proporção da outra. Igual. A treva vai entrar como a luz entrou? Não. A luz vai sair. Se a treva entrasse, evidentemente, ela existiria. A treva é a ausência da luz. E aí ele, a luz do mundo, ele veio dissipar as trevas no nosso mundo consciencial, onde o espírito ali simplesmente estava numa sobrevida. E ele nos trouxe a vida, mas não uma vida qualquer, a vida. Em abundância. Em abundância. Todos nós conhecemos o Evangelho. Uns estudam mais, outros estudam menos, outros só sabem por ter ouvido falar, mas sabe. A gente fica frequentando as igrejas, as casas, aonde se fala sobre ele, e cada vez mais vamos aprendendo. Um fala de um ângulo, o outro fala por outro ângulo. Tudo da vida dele. E o que eu acho mais lindo
é que depois que ele veio, aqueles que o seguiram chamaram-se a si próprio do movimento em que ele, em nome dele, que estava sendo vivido, de cristãos. E o corpo do cristianismo é de uma liberdade tal que qualquer pessoa que quiser abrir uma casa e interpretar as palavras, os ensinos de Jesus, faz. Porque não há nenhuma proibição. É livre. Completamente livre. Quantos segmentos cristãos existem na Terra? Inúmeros. Cada um dentro do nível de compreensão dos seus frequentadores, dos seus agrupamentos. Os reformistas, os católicos apostólicos romanos, os cristãos apostólicos ortodoxos, os espíritas, e assim vai. E muitas outras religiões e segmentos egípcios, africanos, em que inseriram nas suas doutrinas, nas suas crenças, e estão inserindo os ensinamentos dele. Porque é inegável esse roteiro de amor. Ninguém até hoje disse o que ele disse, da forma que disse, e ainda mais vivendo. É inegável o caminho. É inegável a verdade. É inegável a vida em que se processa quando passamos a viver essas verdades e seguir esse caminho. É um reformador pacífico. Como ele mesmo disse, eu não vim brigar com as leis, eu não vim acabar com elas, mas dar cumprimento, reformar. Não matarás, mas ele também traz a espiritualidade. Não só não matar, mas não trazer rancor, não odiar. Mas não é só não, mas agir. Não, eu não vou. Não deve odiar, não deve ter rancor. Sim, mas como? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Entre sentir e saber que não sente. Bom, eu não devo, sei que não devo ter ódio. Mas entre saber que não deve ter ódio e não sentir ódio, há uma distância. Sem querer, eu posso estar sentindo um ódio. Meu Deus, eu sei que não devo sentir esse ódio. Sim. Mas o que eu devo fazer? Aí, novamente, ele transcende, ele traz espiritualidade a todos os movimentos religiosos do planeta. O que vem a ser espiritualidade? Imaginemos uma árvore, uma planta. Ela cresce, todo mundo a vê igual. O caule, os caulezinhos, as folhas. Sim. E aí ela vai crescendo e a gente vê tudinho bonitinho, aquelas folhinhas. Mas você vendo as folhas, os caules, o tronco, a raiz, você imagina como será a flor? Não. A flor é algo completamente diferente das folhas, dos caules, da raiz. Ela vem em botão, vem a princípio
fechada, a consciência fechada, simples e ignorante. E de repente ela desabrocha, frágil, multiforme, com cores e ainda por cima fragrância. Isso é espiritualidade. E não para aí. Por quê? Porque no momento em que ela desabrocha, a multiforma colorida, traços, linhas sensíveis, de uma delicadeza e de uma beleza inimaginável. E a fragrância para dulcificar. Mas, após ela vem um fruto que alimenta. E que daquele fruto pode vir 1, ou 10, ou 100, ou muitas vezes mais sementes. Que cada uma delas vai produzir N flores, N frutos, com resultado exponencial. Isso é espiritualidade. Ele espera que nós, em botão da simplicidade e ignorância, desabrochemos. E que com isso, com o tempo ali, cada um na sua fragrância, cada um com a sua cor, a sua peculiaridade. Não existe ninguém igual a ninguém. Somos flores e cada um de nós, cada uma dessas flores, exalando um perfume diferenciado. Mas como ele nos ensina que esse perfume tenha, pois, a união de movimentos belíssimos. Esse perfume, nesses movimentos de essências diversas. A essência da simplicidade, a essência da caridade, a essência da humildade, a essência da paciência, da resiliência, a essência da resignação ativa, a essência do perdão, a essência, mas o fixador desse perfume, o amor. O amor. Uma vez, tudo isso sendo utilizado por esse fixador, jamais sairá de nós essa fragrância, essas belezas. E é hora do fruto. 1 em 10, 10 em 100, 100 em 1000. Qual é o legado que ele me deixou, que ele lhe deixou, que ele nos deixou? É algo muito individual. Temos o legado coletivo, por isso estamos dialogando e conversando sobre ele. Mas cada um vai sentir o que ele deixou para você e para mim. Cada um trabalha na sua necessidade, na sua capacidade, na sua oportunidade. Cabe-nos a persistência, a insistência e nunca desanimar, jamais desanimar, sempre buscando. É um exercício, e é um exercício válido, porque uma vez exercitado essa força então adquirida, essa força muscular da alma,
jamais a perderemos. Ela estará profundamente em nós. E cada vez mais exercitado, maior a força. Mas esse maior não precisa ser avolumado. Como ele mesmo afirma, se essa força for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos transportar uma montanha. Imaginem só. Sim. Cada um vai sentir aonde está a sua necessidade. E cada um vai sentir na sua necessidade aquilo que ele nos trouxe. Porque o conhecimento que ele nos trouxe poderá passar o céu e a terra, mas eles não passarão. E ele consegue preencher de forma absoluta todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Sim, todas. E não é, pois, um fortalecimento vão, não é um crescimento vão. Porque para poder chegarmos aonde o nosso Pai está, para podermos estarmos como Ele está, e Ele está, não porque puseram, mas porque Ele chegou, porque Ele também foi criado, como todos nós, simples e ignorante, botão. E Ele desabrochou na sua totalidade. Ele vai expandir cada vez mais essa totalidade. Eu e o Pai até hoje trabalhamos incessantemente. Então, essa força, essa totalidade, não é em vão, porque para chegarmos até o Pai, ninguém vai me levar. E nem eu posso levar ninguém. Cada um vai com as suas próprias, com seus próprios pezinhos. Mas como isso pode ocorrer? A gente só tem uma existência. Como eu disse e afirmo, não há um só ponto que desejamos para evoluir que não esteja inserido nos evangelhos. Teremos que nascer de novo, como ele disse. A paligenesia, a reencarnação. Sim, ele também nos falou dela. Alguns trechos foram tirados dos escritos que alguns apóstolos deixaram. Mas a verdade toda ela vem à tona, ele assim afirma. E veio. Veio através do outro Consolador. Ele deixou o legado continua. Não vai parar nunca. Até estarmos lado a lado com ele. Todos no mesmo aprisco. Todos com o pastor, aonde ele promete e garante que nenhum de nós ficará perdido. Ele entregará até o último ao Pai. Estamos no Consolador, outro, onde ali, no Espírito de Verdade, ele relembra as esperanças. Existe algo mais lindo que esperança. Todo o sermão da montanha é o cântico da esperança, em que ele não só está resumindo nas bem-aventuranças. É linda. São verdades imorredoras. Essas verdades que farão a nossa força,
para que as nossas asas, cada vez mais, ela alcance píncaro maior. Mas o nosso voo não é para fora, é para dentro. É quando nós entramos em nós mesmos. E nós vamos ver aonde está a treva, a falta de luz. E aí a gente pega a luz. Eu sou a luz do mundo. Essa luz do mundo, ela não está simplesmente nele, em Jesus. Ela está em todo o corpo crístico. Essa luz é em tudo o que ele fez, o que ele disse, que nós poderemos fazer e até muito mais. Brilhe a vossa luz. Então não temos tempo a perder. O que ele te deixou? Para mim, ele deixou muita coisa. E a cada momento em que eu encontro em mim algo que eu encontro nele, e nele que vai me fazer encontrar em mim, aí eu observo novas mais coisas. E vamos observando cada vez mais coisas, e vamos expandindo. E aí que tínhamos uma visão estreita, ela vai se alargando, e nós vamos tendo a maior compreensão da vida. Vamos ter a compreensão de Deus. Qual o legado que ele nos deixou? Sabemos. Mas ele também deixou não só o que devemos fazer, mas que devemos também não desistirmos. Que nós não devemos se desesperar, se atormentar. Não. Exercermos o auto-perdão. E ele nos convida quantas vezes for preciso, se levante. E ele está aí. Ele afirma, se você estiver cansado de se levantar e cair, vem. Vem. Evidentemente é necessário ir. Vinde a mim todos vós. É necessário mostrar o interesse. Escolha. Nós somos as nossas escolhas. E irmos até ele. Porque ele atestou a veracidade do livre-arbítrio. Ele fez o livre-arbítrio ser ampliado e assumido. Observe que ele não condena, ele educa. Nenhum ser ele condena as atitudes. Mas de que forma? Mostrando as possibilidades. Ninguém no evangelho dele é excluído. Todos são acolhidos, indistintamente. O livre-arbítrio, mulher, diz ele adúltera, após ser liberta do apedrejamento, alguém te condenou? Não, Senhor, nem eu. Procure não errar mais. Livre-arbítrio, procure, tente. Não erre mais. Para que coisa pior não te venha acontecer. É um educador. É instrução. Não, é educação. Simplesmente ele não trouxe nos dizendo
como é que a Terra gira em torno dela mesma, como é que a Terra gira em torno do Sol, qual é a velocidade do Sol em direção à constelação de Taurus, qual é a velocidade da Terra em direção ao Sol, ao confirmamento. Não, não, não. Ele primou cada universo de cada um. Esse livre-arbítrio em que ele acolhe. Sermos cristãos é sermos acolhedores. Acolhermos a nós. Se nós acolhemos a nós, nós vamos saber acolher o outro. Como é que eu vou acolher o outro se eu não sei acolher a mim? É necessário edificar o reino que era sempre externo. Esse reino é interno. O inferno, o umbral, não é um espaço geográfico, é um estado de consciência. E esse reino divino é na consciência. Em nós, por nós. E ele nos convida para que façamos isso, acolher. Ninguém é excluído pelo mestre de amor. Ninguém. A todos ele acolhe. E deixa cada um o seu livre-arbítrio. De vós há de me trair. Ele sabia quem era. Ele poderia interferir, ele poderia chamar, ele poderia dar mil conselhos. Ele já havia dito tudo. Ele sabia, Judas, da região de Iscariotes, que evidentemente ele ouviu tudo. Dizer mais o quê? O que é que a gente precisa ouvir além do que ele disse? Um de vós há de me trair. Livre. Mas ele não desiste. Quando ele está no horto, Judas novamente vem, e já ali com os guardas para prendê-lo, e aí ele olhando, que beleza. Não é porque você pense diferente ou você seja diferente de mim que eu vou perder a minha relação, minha realidade para contigo. A realidade é que somos todos irmãos. E nessa condição de irmãos, essa nossa realidade de fazer nessa irmandade, o quê? Algo mais. Além de irmãos que somos, queiramos sim ou não, sermos amigos. E ele leva ainda a uma reflexão. Reflete. Nós somos as nossas escolhas. Escolher é o livre-arbítrio. Nós somos aquilo que escolheremos ser. E aí ele olha para Judas e diz, amigo, a que vieste? Presta atenção sobre tuas escolhas. O meu reino não é nesse mundo, como eu havia dito. Ele fazendo ali talvez a mental rogativa. Tu queres que eu reine nesse mundo, mas não é aqui. A que vieste? O que é que tu queres? O que é que eu quero? O que é que você quer? Nós temos o Evangelho em nossa mão. Nós temos o caminho. Nós temos a verdade. Nós temos a vida. E o que é que queremos? Mas se passarmos muito tempo sem saber o que queremos, se batermos cabeças em postes, em portas, se cairmos quantas vezes for preciso, onde ele vai estar? Ah, já deixei o legado, acabou, tudo bem. Se quiser, faça, se não quiser, não faça. Como a gente se apercebeu com Judas. Ah, Judas, você escolheu errado, tudo bem, agora é com você. Não. No último parágrafo, a última frase do Evangelho de Mateus,
ele afirma que Jesus diz: eis que eu estarei com todos vós, todos os dias, até o final dos tempos. Sim, eis que eu estarei com todos vós, todos os dias, até o final dos tempos. Os Espíritos afirmam que quando Jesus na cruz pressente a agonia, a angústia de Judas Iscariotes, ele vai até ele. Ele vai até ele. E o conforta, o consola. E esse Judas, segundo afirma o tribuno espírita Divaldo Franco, após essa encarnação como Judas Iscariotes, ele teve 10 encarnações. Até quando veio como Joana d'Arc. Ao lado de quem? Jesus. Assegurando o quê? Que a França e a Inglaterra parasse com aquela guerra, a França venceria. E assim, mulheres não seriam vilipendiadas, pois que estavam já gerações sendo preparadas para os espíritos que iriam reencarnar no iluminismo. Coisa linda. Trabalhando na seara do Senhor. E nessas 10, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E nós? Não precisa de feitos grandes, um feitinho só. Um pomar só existe com a soma de várias flores. Uma colheita após várias flores. Nesse mundo de espiritualidade, nós somos espiritualistas, espiritistas. Somos espiritualistas e espiritistas, mas somos espiritualistas. Esse grande movimento de retorno à espiritualidade, sim, foi a sua grande canção. Transmutar as religiões, saindo dos seus sinodos, saindo dos ritos, saindo das questões externas para a centralidade do coração. Espiritualidade. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Ele não só deu, ele deu-se. Tudo será diferente se tivéssemos ouvido Maria de Nazaré. Maria de Nazaré e não Jesus. Ela nos alertou nas bodas de Caná. Meu filho, falta vinho. O que tenho eu com isso, mulher? Não chegou ainda a minha hora. Mandem buscar, pois, as jarras. Cada uma com a média de 24 a 30 litros. Encham-na d'água. Mas antes dele assim o pedir, Maria ali, instrumento de Deus, faze tudo o que ele disser. Faze tudo o que ele disser. É verdade.
teremos um dia a verdade de todos os feitos de Jesus. Pela história, aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma religião, mas diante da história, a gente sabe que os textos foram deturpados, foram mudados, foram excluídos, e outros textos não foram escolhidos pela igreja. Mas um dia teremos conhecimento de todos esses feitos, como diz João o evangelista. Ele disse: se fôssemos descrever, no finalzinho do seu evangelho, todos os feitos de Jesus e colocados em livros, e se fôssemos pôr em prateleira, o mundo que se conhece hoje seria pequeno para comportar o número de livros. E é preciso fazer isso, tudo o que ele fez. Uma só. É tudo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É só o amor. É só o amor. Nem que eu fale a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, eu nada fiz. Eu nada falei. E aí? Qual é o legado dele? Da coragem. Coragem. Não importa quanto tempo levaremos. Importa que chegaremos. Evidentemente, queremos o quanto antes. Claro. Então, mãos à charrua. Mas a gente vive num mundo tão difícil. Não é difícil? O difícil não existe. O difícil é uma iniciação. Uma vez iniciado, torna-se hábito. Uma vez habituado, torna-se imanência. Hoje é difícil amar, mas treinando, aí vai tornar um hábito. O treino é um exercício. Exercitando, torna-se um hábito. Já está habitual. A gente já faz ali, está ali, com a maior tranquilidade, a maior facilidade. Me dá uma esmola. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu te dou. Lindo. Mas a gente vive um mundo difícil, onde só se tem perdas. Perda é fortalecimento. Cada vez que nós perdemos, nós damos um salto adiante. Quando perdemos a visão, aguçam-se os ouvidos. Quando perdemos as pernas, aguçam-se, pois, a compreensão. E assim sucessivamente no campo físico e no psíquico. Quando perdemos uma coisa, lutamos para conquistar novamente ou para novas outras conquistas mais elaboradas, mais consubstanciosas, mais plenas. E se perder? Se eu perder, pois, através de uma diabetes, as pernas, aí muitos perdem as pernas, mas aí com as pernas juntos perdem a alegria, perdem a esperança, perdem também a vida. Não, eu perdi a perna, mas jamais eu perca a esperança. Que eu perca os olhos, que eu perca os ouvidos, mas jamais perca a alegria.
Jamais eu perca a vontade. Jamais eu perca os ideais. Jamais eu perca a vida. É uma escolha. Perder algo não quer dizer que eu tenha que perder o que de mim é de essência. Por isso que ele diz que só se tivermos a essência do que ele nos legou, ladrão jamais roubará, traça e ferrugem jamais corroerá. Então é aí, não importa o que tenhamos de perder, mas jamais percamos a alegria, jamais perquemos o sorriso, jamais percamos a esperança. Jamais que esse mestre de amor, que te legou tantas maravilhas, que nos legou imensos amores. Hoje na Terra, 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Quantos amores ele nos legou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se alguns forem difíceis, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há quem fique triste. Não. Então, encontre suas necessidades. Aquelas mais obtusas, aquelas mais difíceis. E encontre ele. Ele tem resposta. Não importa quanto tempo leve. Não importa quanto tempo levou ou possa levar. Não importa. O que é o tempo nele? O tempo é o tempo de se fazer tempo. Porque com ele não há tempo, a não ser o tempo de amar. Amemos uns aos outros como eu vos amei. Grato pelo convite. Que Jesus de Nazaré nos abençoe e que vocês sejam felizes nessa instituição de vida e carinho. E o convite de estar aí com vocês em Canavieiras, com a graça de Deus, eu teria o prazer imenso de estar novamente com vocês. Muito agradecido pelo convite, que a vossa casinha cresça em amor e caridade e que possam sempre implantar a esperança e nunca esqueçam de acolher. Nunca exija comportamento de ninguém. Assim como o primeiro Consolador e o outro Consolador, a nossa doutrina, é necessário acolher, onde nada é proibido. O livre-arbítrio. Tenhamos sim o cuidado em educar, em passar a educação, as lições que ele nos deu. E cada um segundo a sua obra. Muita paz, Jesus nos abençoe.